nossas mensagens no livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 3 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Na última oportunidade que estivemos aqui, nós falamos sobre os versos 1 a 5, e hoje nós veremos de forma mais específica os versos de 6 a 7. Eu já disse aqui aos irmãos, em pregações passadas, que é simplesmente impossível entendermos plenamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sem antes entendermos o capítulo 3 de Gênesis. Esse capítulo, meus irmãos, ele é fundamental para o entendimento das Sagradas Escrituras. Esse capítulo ele é formado por 24 versículos, como você pode notar aí na sua Bíblia. E dos 24 versículos, você acabou de ler os versículos principais, principalmente o verso 6 e o verso 7. Esses versos 6 e 7, são os versos que fundamentam e que justificam toda a revelação bíblica subsequente. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas, irmãos, só existe Bíblia porque nós somos pecadores. A Bíblia só existe porque nós somos pecadores. Se o pecado não tivesse entrado na natureza humana, nós não precisaríamos de uma revelação especial de Deus. Se a verdade histórica dos versos 6 e 7 de Gênesis 3 não tivesse acontecido, se Adão não tivessem desobedecido a Deus, o nosso estado hoje seria de plena comunhão com o nosso Criador. E nós não precisaríamos de profetas, nós não precisaríamos de registros proféticos para nos revelar quem é Deus. Nós estaríamos em comunhão plena com Ele. Nós conheceríamos a Deus como Ele é, assim como Adão e Eva o conheciam. Portanto, só há revelação subsequente, porque Gênesis capítulo 3, versículo 6 e versículo 7 aconteceram na história. Isso aqui não foi uma fábula. Isso aqui não é uma fábula. Isso aqui não é um conto fictício. Isso é história. Isso aconteceu nesse planeta. O que está aqui nos versos 6 e 7. E esses versos, queridos, eles relatam como o pecado entrou no mundo e na natureza humana. Agora, uma das primeiras perguntas que surge quando nós estamos lidando com esse assunto do pecado afetando a natureza humana é: como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Se Adão foi criado bom, como está revelado em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 31, onde Deus diz que tudo que ele criou foi bom. Olha aí na sua Bíblia, Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Inclusive o homem. Se tudo que ele fez era muito bom,
como que os versos 6 e 7 do capítulo 3 vieram a acontecer? Como aconteceu a queda humana? Irmãos, existem basicamente duas maneiras de lidarmos com o pecado de Adão. Existem duas maneiras de explicarmos por que Adão caiu. Primeiro, observando o seu livre-arbítrio. E segundo, observando o decreto divino. Em primeiro lugar, Adão, ele pecou, ele desobedeceu a Deus, porque ele, dotado do livre-arbítrio, ele escolheu desobedecer a Deus. E antes de continuar a explicar, deixe-me primeiro esclarecer o que eu quero dizer com livre-arbítrio, porque esse é um termo que pessoas dão várias explicações para ele, então eu preciso primeiro dizer aos irmãos o que eu quero dizer com livre-arbítrio. Eu estou usando esse termo, livre-arbítrio, para me referir à liberdade e à capacidade de agir, tanto para o bem quanto para o mal. Adão, ele tinha essa capacidade de agir, tanto para o bem quanto para o mal. Eu estou consciente que há outras formas de explicar sobre esse termo, livre-arbítrio, mas eu estou dizendo nesse sentido. Quando eu digo que Adão agiu dentro do seu livre-arbítrio, eu estou dizendo que ele, no estado em que ele estava, ele tinha capacidade e liberdade para agir tanto para o bem quanto para o mal. Nesse sentido, então, Adão foi dotado do livre-arbítrio e foi um ser criado moralmente bom. Adão foi um ser, como nosso Senhor diz aqui, como Moisés registra, a fala de Deus no capítulo 1, versículo 31, que tudo que ele criou era bom. Adão foi criado moralmente bom, com inclinações e tendências morais santas. Contudo, queridos, e aqui é importante que vocês entendam isso, ele era capaz de sempre obedecer a Deus, mas ele também era capaz de mudar esse estado. Adão existia, o ser de Adão, por ele ser dotado desse livre-arbítrio, ele poderia tanto obedecer plenamente a Deus, como desobedecer a Deus e escolher um outro estado. A sua natureza permitia isso. Como alguém dotado do livre-arbítrio, a natureza de Adão era passível de ceder à tentação por causa do seu livre-arbítrio. Embora ele fosse um ser moralmente bom, um ser criado com tendências e inclinações para o bem, ele tinha capacidade de continuar agindo assim, mas a sua natureza permitia também que ele agisse de outra forma. Vejam o que as Escrituras dizem. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, e deixe-me mostrar como Salomão se refere ao homem no Éden. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes está aí após o livro de Provérbios. Você vai no capítulo 7 e veja bem o que está no verso 29. Diz assim a palavra do Senhor: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Esse texto é claro para nos ensinar que Deus criou o homem moralmente reto, moralmente bom. Não havia índole má, não havia desejos impuros na natureza original do ser humano. Contudo, o próprio homem se meteu em muitas astúcias. Por causa dessa capacidade que ele tinha de agir para o mal, ele decidiu agir nesse sentido. E é interessante que, quando eu fui verificar esse texto no original hebraico, na língua hebraica, língua pelo qual ele foi escrito, interessante que a nossa Bíblia está traduzida, né? Mas ele se meteu em muitas astúcias. No hebraico, isso aqui está no plural.
Eles se meteram em muitas astúcias. Provavelmente se referindo não somente a Adão, mas a sua esposa também. Eles se meteram, porque Satanás engana Eva e Eva engana o seu marido. Portanto, o que possivelmente Salomão está se referindo aqui é ao evento do Éden. É ao primeiro casal, que foram criados retos diante de Deus, mas que se meteram em muitas astúcias. A palavra astúcia aqui, rishabon, no hebraico, significa plano, invenção. Ou seja, ao invés de Adão e Eva se contentarem com o que Deus deu, com o conhecimento que Deus deu a eles, ao invés deles permanecerem em obediência estrita a Deus, eles se meteram em muitos planos. Eles se meteram em invenções que nós sabemos que foi trazida pela serpente. Invenções e planos trazidos por Satanás a eles. E eles caíram nessas invenções. Eles caíram nesses planos, nessas ideias satânicas. E desobedeceram a Deus. Agora, pelo relato das Escrituras, é fácil percebermos, irmãos, que Deus deu a Adão todos os incentivos para que ele obedecesse. Por falta de incentivo, por falta de motivos, não foi para Adão desobedecê-lo. Ou seja, Deus deu todos os incentivos para que Adão obedecesse e vivesse de forma reta. Não foi requerida obediência a Adão. Deus não colocou Adão num deserto ou numa masmorra e pediu para que ele obedecesse. Não. Deus colocou Adão e Eva no melhor mundo que se pode imaginar. No melhor mundo que se pode imaginar. Adão desfrutava de um ambiente perfeito. E não só de um ambiente perfeito, Adão desfrutava de uma comunhão perfeita com Deus. Comunhão íntima, pessoal. Meus irmãos, você não pode nem sonhar o que é isso. Você não consegue nem imaginar o que Adão desfrutava. Tanto desse planeta, das condições que ele estava, quanto da comunhão dele com Deus. Não adianta nem você tentar pensar. Nós não sabemos o que é isso. O que Adão desfrutava. Contudo, mesmo assim, quando Satanás o atacou na forma de mentiras contra a palavra de Deus, Adão caiu. E por que ele caiu? Porque ele tinha capacidade para cair. Ele tinha capacidade para cair. Como eu disse, ele poderia tanto seguir o caminho da obediência como o caminho da desobediência. Francis Schaeffer, ele tem um livro chamado Gênesis no Tempo e Espaço, e ele escreve assim no seu livro: o homem tinha uma escolha verdadeiramente livre, com poder para obedecer ou para transgredir. Ele não foi condicionado de forma determinista. Ele não foi programado para errar. Ou seja, meus irmãos, o homem, ele não foi programado para pecar. Ele não tinha uma natureza condicionada para ceder à tentação. Novamente, e eu espero que isso fique bem claro, e vocês vão entender por que eu estou tentando frisar isso com vocês agora, porque eu vou entrar num outro assunto aqui delicado, e vocês precisam entender isso de forma clara. Eu espero que isso esteja ficando bem claro. A natureza de Adão era boa, como tudo que Deus criou. A natureza original de Adão era boa, como tudo que Deus criou. Contudo, ele tinha capacidade tanto para permanecer daquela forma, obediente a Deus, como para mudar a sua condição, sendo desobediente a Deus. Naquele momento, Adão tinha um livre-arbítrio para agir tanto de um lado quanto para o outro. Eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje, mas por que eu coloquei esse termo livre-arbítrio nessa condição? Porque nessa condição, nós, hoje, como pecadores, não temos livre-arbítrio. Nós não temos. A nossa natureza é inclinada para o mal. Isso está muito claro, principalmente na carta de Paulo aos Efésios. Nós somos escravos do pecado.
E nós hoje, nesse sentido do termo livre-arbítrio, nós não o temos mais. Mas Adão tinha. Ele poderia continuar vivendo de forma obediente, como ele poderia mudar o seu estado e ir para a desobediência e continuar assim, que infelizmente foi o que aconteceu. Porém, queridos, ainda que o homem não tenha sido determinado e nem condicionado para a desobediência, como eu estou tentando deixar isso claro para vocês, ainda que o homem não tenha sido condicionado, determinado a desobedecer, ou seja, ele não pecou como um robô, o homem não é como um boneco de ventríloco na mão de Deus, de forma nenhuma. Ele pecou porque ele quis, ainda que isso aconteceu dessa forma. Eu falei que existem duas maneiras de nós abordarmos o pecado de Adão, não falei? Olharmos pelo lado do livre-arbítrio, mas olharmos também pelo lado do decreto divino. E se por um lado, Adão e Eva não pecaram de forma programada, de forma como se eles estivessem sendo levados a fazerem aquilo. Por outro lado, o pecado de Adão aconteceu porque Deus ordenou. No seu plano eterno e sábio, Deus o ordenou. O conceituado teólogo John Murray, ele escreveu assim: a queda foi pré-ordenada por Deus e sua certeza, portanto, estava garantida. Não havia outra forma da história ser escrita. O plano eterno de Deus era que Adão cairia. Ou seja, queridos, Deus, no seu plano eterno, ele ordenou a queda do homem, e isso coloca o pecado de Adão como algo certo e impossível de deixar de acontecer. Impossível de deixar de acontecer. E essa é uma verdade bíblica que eu tenho plena consciência que muitos não entendem e, consequentemente, não aceitam. Então, deixe-me trazer breves palavras sobre essa doutrina, embora o assunto não seja esse, eu preciso tratar isso com os irmãos de forma breve. E sobre esse assunto de Deus decretar o pecado e ainda assim desejar que o homem obedeça e não peque, nesse sentido, queridos, é inegável que a Bíblia, ela revela duas vontades ou duas maneiras de querer na pessoa de Deus. E esse não é um ensino novo, tá? Esse não é um ensino novo. John Piper, acredito que muitos de vocês conhecem, um pastor batista, ele escreveu um livretinho, esse livretinho aqui, que o título é justamente uma pergunta. Deus deseja que todos sejam salvos? E eu acredito que John Piper conseguiu condensar esse assunto muito bem. Foi a editora Fiel que fez a tradução. É um livro maravilhoso para tratar sobre esse assunto. E veja bem o que John Piper diz no verso 21 desse livro. Essa distinção na maneira como Deus quer, essa distinção na maneira como Deus quer, tem sido expressa de várias maneiras através dos séculos. Ou seja, essa ideia de que na pessoa de Deus há dois querer, isso já vem tentado ou sendo demonstrado há muito tempo. Não é um artifício novo, diz ele. Por exemplo, os teólogos têm falado da vontade soberana e da vontade moral, ou da vontade eficiente e da vontade permissiva, da vontade secreta ou da vontade revelada, da vontade de decreto ou da vontade de preceito, da vontade decretiva e da vontade preceptiva. Ou seja, os teólogos dão nomes diferentes para duas coisas que eles sabem que existem. Uma é a vontade moral ou decretiva de Deus, aquela que está revelada em seus mandamentos. Outra é a vontade eterna, é a vontade decretiva, ao qual nós não sabemos qual é. E que nós só saberemos quando aquele evento acontecer. A não ser
a não ser algumas vontades que Deus já revelou, como a volta do seu filho, que não aconteceu, mas que ele já revelou a nós que vai acontecer. Mas há inúmeros eventos que Deus já decretou que eles vão acontecer e que nós só saberemos quando eles acontecerem. Nós só saberemos que Deus decretou aquilo quando ele acontecer. Portanto, é uma vontade que não diz respeito a nós. A vontade deixa eu usar os termos deles aqui. A vontade soberana de Deus, ou a vontade decretiva de Deus. Essas vontades em Deus, nós não podemos saber, enquanto elas não acontecem. Mas a vontade que diz respeito a nós é a vontade moral. É aquilo que Deus quer que nós venhamos a realizar. Ou seja, queridos, o que eu vou explicar aqui para os irmãos não é nada novo, não é heresia, é algo que os teólogos reformados, independentemente do nome que eles davam, eles perceberam pelas Escrituras que em Deus há duas maneiras de querer. Por um lado, há um querer revelado nos seus mandamentos. Por outro lado, há um querer em seus decretos. E aí você pode perguntar, mas irmão Diego, a Bíblia mostra isso? Mostra. Se você olhar com atenção, mostra em muitos lugares. Eu vou mostrar apenas um evento aqui, porque eu não tenho condição de levar os irmãos a todos os eventos. Mas deixe-me mostrar aos irmãos essas duas vontades de Deus naquele que foi o maior crime cometido nessa terra, que foi o assassinato do seu filho, o assassinato de Jesus Cristo. John Piper diz nesse livretinho aqui que a morte de Jesus Cristo é o exemplo mais convincente de Deus querer que determinados pecados aconteçam, mas ao mesmo tempo desaprovar que aqueles pecados aconteçam. Vamos começar a pensar. Eu queria a atenção de você. Nenhum de vocês aqui, e eu acredito que ninguém aqui nega, que a traição de Judas foi um ato moralmente errado. Foi um ato mau. Foi um ato que Deus abominou. Aliás, Judas Iscariotes realiza aquele ato tomado por Satanás. Contudo, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, e veja como Lucas se refere àquele evento. Atos, capítulo 2. Verso 22 e 23. Atos 2, verso 22 e 23. Sermão do apóstolo Pedro. Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Agora preste atenção no verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. O apóstolo Pedro diz, nós sabemos pelo evento que foi Judas que entregou Jesus Cristo. Que Judas Iscariotes cometeu um pecado abominável aos olhos de Deus. Errado, e para sempre será errado. Contudo, olha como Pedro interpreta aquele evento. Ele diz que, sendo este, ou seja, Jesus Cristo, entregue pelo determinado desígnio, por um desígnio determinado, por uma vontade determinada, e pela presciência do Pai, de Deus. Ou seja, queridos, embora a traição foi um pecado, e para sempre será um pecado, porque tomem cuidado que há pessoas aí dizendo que Judas, na verdade, morreu, foi para o céu, e hoje está abraçado com Jesus Cristo, por quê? Porque, não, Judas, você cumpriu o plano. Você cumpriu o plano. Não. Jesus diz, entre vós há um diabo. Entre vós há alguém tomado pelo diabo. Esse era Judas Iscariotes.
Ele realizou um ato moralmente errado, perverso. Mesmo assim, queridos, esse pecado era parte do plano ordenado de Deus. Em um sentido, Deus não aprovava a traição de Judas Iscariotes porque era um pecado. Contudo, em outro sentido, Deus queria e ordenou a traição do seu filho, para que se cumprisse as Escrituras. Aquele que comia pão à mesa levantou contra mim o seu calcanhar. Era para que se cumprisse as Escrituras. Antes da crucificação de Jesus, o evangelista Lucas também revela vários pecados em ação no seu evangelho. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. E nós vamos passar por alguns versos onde Lucas, antes da crucificação de Cristo, registra vários pecados que ocorreram ali. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. E vamos passar por alguns versos aqui. Lucas 23, verso 11 primeiro. No verso 11, nós vemos o pecado de Herodes ao escarnecer de Jesus Cristo. Veja bem o que está aí no verso 11. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Aqui nós vemos Herodes escarnecendo de Jesus Cristo. Um pecado de Herodes, realizado contra o Filho de Deus. No verso 21, nós vemos o clamor dos judeus, gritando, crucifica-o. Verso 21. Eles, porém, mais gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Aqui nós vemos os judeus, em conluio, gritando para crucificarem a Cristo. Dos versos 22 a 24, nós vemos a covardia de Pilatos ao condenar Jesus Cristo sem provas. Verso 22. Então, pela primeira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, aqui nós sabemos que é Barrabás, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Ou seja, aqui nós vemos Pilatos condenando Jesus, mesmo sem provas. Nos versos 35 a 37, nós vemos agora o escárnio, tanto das autoridades, dos gentios, quanto dos judeus. Verso 35 a 37. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, aqui é os gentios, aqui são os judeus, as autoridades judaicas. Salvou aos outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados, agora os gentios, o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Todas essas coisas foram atos pecaminosos. Todos. Judeus gritando, Herodes escarnecendo, Pilatos covardemente condenando o Senhor, os soldados gentios escarnecendo de Cristo. Todos esses atos foram atos de desobediência, foram pecados condenados por Deus. Essas pessoas, meus queridos, se elas não se arrependeram, elas estão agora no inferno. Elas estão no inferno, se elas não se arrependeram. Contudo, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, e veja como os crentes daquela época se referiram a esses eventos. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, verso 26 a 28.
palavra do Senhor diz assim: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Não foi isso que aconteceu? Não foi? Autoridades, gentios, judeus, todos se levantaram contra o ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Não foi isso? Herodes, Pilatos, os soldados e os judeus. Eles têm culpa nisso? Total culpa. Total culpa. Mas agora, olha o verso 28. Eles se ajuntaram para quê? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. É interessante que Atos foi escrito por Lucas, mas essas aqui não são palavras de Lucas. Isso é uma oração dos crentes. Olha lá no verso 29, no verso 24, aliás, perdão. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, eles estavam orando a Deus. A igreja estava orando a Deus e na oração eles mencionaram, olha, todo esse povo se levantou, todo esse povo pecou, todo esse povo tem culpa. Contudo, Senhor, nada estava fora do teu plano. Nada estava fora da tua vontade, porque eles fizeram justamente o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. A soberania de Deus conduziu tudo. Tudo. É interessante, queridos, percebermos que todas aquelas ações, por mais pecaminosas e odiosas que foram, elas estavam dentro do propósito e da determinação divina. E tendo isso em mente, que é o texto que eu falei que ia trazer os irmãos, vamos voltar à queda de Adão, que é o que estamos falando. Vamos voltar ao evento da queda de Adão. É plenamente verdade, queridos, que por um lado, Deus não quis a queda de Adão. Por um lado, Deus ordenou que Adão não comesse do fruto. Vocês lembram? Vamos voltar lá, em Gênesis capítulo 2. Nós estamos em Gênesis 3. Eu queria levar vocês a Gênesis capítulo 2, onde Deus dá a ordem para Adão sobre o fruto. E vejam bem, as palavras de Deus aqui, de fato, eram para que Adão não desobedecesse a ele. Não tomasse do fruto. Gênesis 2, verso 14 e 17. Verso 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É uma ordem clara. Você está proibido de tomar desse fruto. E eu quero que você não pegue. Deus ameaçou Adão com a morte. Se você tomar desse fruto, você morrerá. Ou seja, queridos, aqui nós temos a vontade revelada de Deus. A vontade moral de Deus. Essa vontade revelada e a vontade moral de Deus para Adão era: Adão, não pegue. Adão, não peque. Adão, não estenda a mão. Não coma do fruto. Contudo, visto que Adão tomou do fruto, visto que Adão pecou e recebeu a morte, então, queridos, e somente então, nós sabemos que se isto aconteceu, o decreto eterno de Deus, ou a vontade secreta de Deus, ordenou que Adão caísse. Até porque, queridos, se a vontade secreta de Deus fosse que Adão não pecasse, Adão jamais teria caído. Vocês estão conseguindo entender? Se a vontade revelada de Deus fosse que Adão não caísse, Adão jamais cairia. Contudo, havia um plano secreto do Senhor Deus de que Adão caísse. E foi isso que aconteceu. Embora a vontade revelada fosse que Adão obedecesse ao Senhor.
E, queridos, isso nos fornece uma distinção importante. A vontade de Deus para a nossa orientação não está na vontade secreta, como eu disse no começo do sermão. A vontade de Deus para a nossa orientação é a vontade revelada do Senhor. É a vontade moral do Senhor. Essa é a vontade que deve nos orientar. É a vontade dos mandamentos de Deus. Essa é a vontade que deve nos orientar. Essa é a vontade que devemos atender e ter os nossos ouvidos atentos a ela. Deus quer que nós não pequemos. Isso é ordem dele. Ele quer que nós não pequemos. Deus queria que Adão não tomasse do fruto proibido. E Adão, como eu disse aos irmãos, ele tinha capacidade para não tomar. Ele tinha o livre-arbítrio. E ele tinha capacidade para obedecer como para desobedecer. E jamais devemos nos esquecer isso, meus irmãos. Que Adão e sua esposa tomaram do fruto por vontade própria. Isso você não deve esquecer. Há um plano soberano de Deus. Contudo, Deus não força as suas criaturas a seguirem esse plano. Esse plano ele é seguido dentro da vontade das criaturas. E esse é o grande mistério que ninguém pode explicar. Nem o apóstolo Paulo se atreveu a explicar, quando ele está lá em Romanos 9, explicando sobre isso, falando sobre isso. Ele não se atreveu a explicar. Nós não podemos entender como é que Deus cumpre seu plano. E ele não força nenhuma das suas criaturas. Todas elas agem obedecendo às suas vontades. Todas. Todas. Não há uma sequer que é arrastada pelo Senhor a fazer isso. Ela faz obedecendo à sua vontade e aquilo que ela quer. Como Adão e Eva fizeram. Jamais devemos nos esquecer isso, meus irmãos. Esse equilíbrio deve existir, ainda que você não saiba explicar. E há muitas coisas que eu sei que você não sabe explicar e que você abraça. Você sabe explicar? Como Jesus é 100% Deus e 100% homem? Eu não sei. Se você souber, senta comigo depois, que eu quero ouvir a sua explicação. Todos que tentaram explicar caíram em heresias. Você sabe explicar como que Jesus Cristo possui essas duas naturezas de forma completa? Ele não é 50% Deus e 50% homem. Ele é o homem-Deus. Você consegue explicar isso? E nós abraçamos. Não tem TJ aqui, tem? Nós abraçamos. Portanto, esse é mais um mistério maravilhoso da palavra de Deus. É maravilhoso, meus irmãos. Deus está acima da nossa capacidade de entendê-lo. Isso mostra que Ele é Deus. Isso mostra que Ele é Deus. E que nós somos meros humanos. Que apenas contempla uma pontinha da sua glória, do seu saber, do seu conhecimento, da sua forma de governar o mundo. Adão e Eva não foram coagidos ou forçados em suas vontades ao pecarem. E essa é uma verdade bíblica extremamente relevante. Contudo, ao mesmo tempo, é também verdade que Deus ordenou certos pecados, começando todos eles com esse primeiro, no Éden. Deus ordenou alguns pecados em seu plano eterno e começou no Éden, com o pecado dos nossos primeiros pais. E eu sei, meus irmãos, eu sei perfeitamente que algumas pessoas têm dificuldade com a ideia de Deus ordenar o pecado e o mal. Só que eu queria mostrar para vocês, porque eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de abraçar essa verdade bíblica de que Deus ordena, em alguns sentidos, o mal e o pecado, só que essas pessoas não pararam para pensar que uma visão oposta é muito pior. Pensem comigo por um momento. Pensem comigo. Imaginem se acontecesse um acidente com algum de nós aqui, ou com alguém que nós amamos, e esse acidente pode levar essa pessoa a óbito. E imaginem eu buscando consolo em Deus por causa desse evento, e simplesmente Deus olha para baixo e fala: olha, eu não previ isso.
eu não previa. Na verdade, eu não sei nem como é que isso aconteceu. Todo o futuro está aberto para mim agora. Eu não sei. Se você ou se esse parente seu querido morrer, eu não tenho controle nenhum. Nenhum. Na verdade, mesmo eu sendo Deus, Deus está falando. Na verdade, mesmo eu sendo Deus, eu não posso dar certeza de nada, porque o futuro do mundo está nas mãos dos homens. Eu não sei se você pode extrair consolo de um Deus assim, que não sabe o que vai acontecer daqui a poucos segundos. É possível obter consolo de um Deus assim? É possível obter consolo de um Deus que não sabe o que vai acontecer com a sua vida? Que se você sair com o seu carro ali e capotar o seu carro, o próprio Deus dizendo, meu Deus, que é isso que aconteceu? Como assim? Um pombo, meus queridos, não cai morto, se não for da vontade do Senhor. Cristo disse isso, Cristo ensinou isso. Um pássaro não cai morto, se não for da vontade de Deus. Imagine nós. Como Deus pode ter controle sobre a morte de animais e não ter controle sobre a nossa? Para Deus, queridos, não há eventos imprevisíveis e inevitáveis. Não existe um só evento imprevisível e inevitável. Cada átomo desse mundo Deus conhece e Ele sabe o que Ele está fazendo agora. Não há nada que possa impedir Deus de agir. Eu já disse para os irmãos isso aqui, que é um termo que muitas pessoas dizem, né? A vida de fulano foi interrompida. Não existe vida interrompida. A ideia de vida interrompida é que a vida continuaria, mas algo veio e interrompeu. Não existe vida interrompida. Deus tem início e fim para todas as suas criaturas. A vida de alguém terminou porque assim Deus quis. E eu sei que você está pensando aí, e o suicídio? Também. Não há balas perdidas, porque Deus tem o controle de cada alvo. Há um texto no Antigo Testamento onde o rei, o profeta havia falado que o rei ia cair em batalha. O rei vai, se fantasia de soldado. Fala assim, eu vou de rei, vou nada? Se eu for de rei, eles vão saber o rei lá. Pega o rei. Ele foi de soldado. E diz a Bíblia que um homem entesou a sua flecha. Ele soltou a flecha ao léu. Ele soltou a flecha sem mira, pois a flecha pegou na fresta da armadura do rei e o matou. Flecha perdida? Não. Flecha com alvo muito certo. Muito certo. Para se cumprir a palavra do Senhor. Não há bala perdida. Há bala com alvo certo. Eu sei que alguns alvos nos chocam. Eu sei. Eu sei que crianças morrem com isso. Mas, meus irmãos, Deus é soberano sobre tudo. E eu sei que algumas pessoas podem dizer, isso é um absurdo, irmão. Não, não é. Não é. Queridos, é justamente nessa certeza sobre a soberania de Deus que nós temos condição de chegar perto de uma mãe que está à beirada do caixão do seu filho, atingido por uma bala perdida. É crendo na soberania de Deus que eu tenho condição de chegar diante dessa mãe e dizer, olha mãe, eu sei que a sua dor é grande, eu sei que tudo isso parece que não tem sentido, o seu filho ser atingido por uma bala perdida. Contudo, mãe, entenda uma coisa, nada foge do controle de Deus. Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo soberano, mesmo que nós não estamos conseguindo entender. Por que isso aconteceu? Ele continua sentado no trono, governando tudo. E esse mesmo Deus, mãe, que é soberano, ele também é perfeitamente sábio, ele é bom e ele é justo. E ainda que você não entenda, mãe, confie nele, porque ele nunca erra. Peça o consolo para ele e ele vai dar. Ele vai dar. Ele está vendo a sua dor. Ele entende a sua dor.
Ele conhece a sua dor. Ele vai te consolar. Busque a Ele. Busque a Ele. É só crendo na soberania de Deus que eu posso dizer isso. É só crendo na soberania de Deus. Imagine chegar para uma mãe e falar assim, olha, isso aqui não tem nada projetado por Deus. Deus não quis nada disso. Meu Deus, então o diabo que quis. Então nós estamos fritos. Esse mundo está nas mãos do diabo. Essa é uma explicação triste de se dar. E graças a Deus que não é a explicação bíblica. Graças a Deus. Deus está no trono. Deus governa tudo e nada foge das suas mãos. Nada foge da sua vontade. Agora, ainda que Deus, em seu plano soberano, ordenou o primeiro pecado daquele casal, meus irmãos, isso em nada diminui a malignidade daquele pecado. Isso em nada diminui o quão horrível foi o pecado de Eva e de seu marido, de Adão. Visto que Adão e Eva agiram por livre e espontânea vontade, aquele ato de desobediência, queridos, demonstrou incredulidade deles, rebelião, ingratidão e desprezo a Deus. Isso é inegável. Isso é inegável. Em primeiro lugar, o pecado do primeiro casal demonstrou incredulidade em relação à palavra de Deus. Meus irmãos, Adão comeu do fruto proibido partindo da suposição que a palavra de Deus não era verdadeira. Afinal, não sei se vocês perceberam, veja bem capítulo 3, versículo 4, a serpente falou o quê? Vocês não morrerão, porque qual que era a ordem? Se vocês comerem, vocês vão morrer. E a serpente virou e falou, vocês não morrerão. Agora olha o que acontece quando Eva toma do fruto, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu. Agora percebam a forma como Moisés registra isso aqui. Deu tempo dela dar o fruto para o marido. Eva não morreu instantaneamente. Não era um fruto venenoso que ele comeria e caísse para trás. Talvez na cabeça de Adão. Ele pensou isso. Não, peraí. O fruto, Deus falou que se nós comêssemos, nós morreríamos. Eva comeu. E ela está me dando o fruto aqui agora. Ela não morreu. Estaria a serpente correta? Estaria a serpente certa? De que nós não morreremos? Eu acredito que entre a mordida de Eva e a mordida de Adão no fruto, não demorou muito tempo. Porque outra coisa também que não está claro no nosso texto aqui, mas que está claro no texto em hebraico, é que Adão estava ao lado de Eva. Adão estava com ela na hora que essa tentação aconteceu. Portanto, eu não acho que demorou muito tempo para Eva comer e dar do fruto para o seu marido. Contudo, ela não cai instantaneamente morta. E dá tempo dela pegar do fruto e dar para Adão, foi come. E ele deve ter olhado, ela não morreu. Ela não morreu. E ele tomou do fruto e comeu. Portanto, queridos, o que acontece aqui, nesse evento, é que Adão acreditou mais nas palavras da serpente do que nas palavras de Deus. Ele demonstrou incredulidade na palavra de Deus. Sob a influência das sugestões de Satanás e por meio da sua esposa, o pecado de Adão estava enraizado na incredulidade na palavra de Deus. E deixa-me fazer uma pergunta para você. Não é assim quando você comete a maioria dos seus pecados? Não é assim? Todo pecado, queridos, que nós cometemos está enraizado em uma falha em crer no que Deus disse sobre vida, sobre pecado, sobre juízo e sobre salvação. Às vezes você sabe que está fazendo errado e você continua. É ou não é? Eu sei que é. Eu sei. Você sabe que é errado, mas você continua no caminho do pecado. Se Adão, em um mundo perfeito, com uma natureza melhor do que a nossa, cedeu a essa tentação, quem dirá nós? O que diremos de nós? O
que diremos de nós? Quanto mais facilmente nós podemos cair, se não permanecermos firmes na palavra de Deus. Não é por acaso, queridos, que quando Jesus Cristo foi tentado por Satanás, todos nós aqui conhecemos, Jesus venceu Satanás utilizando-se da palavra de Deus. Utilizando a palavra de Deus. E ele mostrou fé na palavra do Pai. Utilizando das palavras de Paulo, Satanás veio com a tentação. E Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé. Foi isso que ele fez. E ele venceu a Satanás com as suas tentações, porque ele não duvidava da palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, enquanto o pecado tem a sua raiz na incredulidade, a resistência ao pecado tem o seu fundamento na palavra de Deus. Na nossa fé e na palavra de Deus. Enquanto você estiver fundamentado na palavra de Deus, o pecado tem pouco poder na sua vida. Enquanto você estiver fundamentado nela, o pecado tem pouco poder na sua vida. No momento que você vacilar, ele ganha poder. O pecado do primeiro casal também demonstrou rebelião. Aliás, incredulidade gera rebelião. Incredulidade gera rebelião. É o resultado da incredulidade. Sobre a rebeldia de Adão e Eva, João Calvino, que tem um comentário maravilhoso no livro de Gênesis, já traduzido para o português, graças a Deus, ele escreve assim, João Calvino, pois na verdade eles se exaltaram contra Deus, quando tendo recebido honra divina, não contentes com tal excelência, desejaram saber mais do que era lícito, a fim de se tornarem iguais a Deus. Nossos primeiros pais, meus irmãos, eles receberam tudo o que se pode pensar de uma vida excelente. Eles receberam tudo o que se pode pensar de uma vida excelente. Mas eles queriam mais. Instigados pela palavra da serpente, eles queriam mais. E eles não contentaram apenas com os dons de Deus. Eles queriam ser iguais ao doador. Eles queriam ser iguais a Deus. Isso é rebelião. Isso é rebelião. Mas o pecado do primeiro casal não envolveu apenas incredulidade e rebelião, envolveu também ingratidão. Meus irmãos, o Criador havia dado à humanidade um ambiente perfeito para viver. É como eu disse, não tem lugar no mundo hoje, no planeta Terra, que possa manifestar o que era o Éden. Não tem. Deus havia concedido ao homem e à mulher uma santa comunhão no casamento. E acima de tudo, Deus havia impresso neles a sua imagem. Desde a queda, queridos, ninguém jamais desfrutou de bem-aventurança tão perfeitas como aquelas que Deus ofereceu a Adão e a Eva. Mesmo assim, eles desobedeceram. Sabe o que é isso? Ingratidão. Ingratidão. Eles tinham tudo. Eles tinham tudo. E foram ingratos contra o Senhor. E por fim, o pecado do primeiro casal demonstrou profundo desprezo a Deus. Um determinado pastor, ele contou que ele estava fazendo uma viagem de trem, certa vez, e ele foi com um amigo, e esse amigo tinha uma filha. Em determinado momento da conversa, a filha estava sentada em seu colo, e o pai, que assim, tinha dado a sua vida, né, para aquela filha, ela estava muito bem vestida, muito bem alimentada, um pai dedicado à sua filha, um pai que estava tentando dar de tudo para a sua filha. Em determinado momento, ele tenta conter a sua filha de um pecado que ela ia cometer, ela o freia e lhe dá um tapa no rosto. A filha dá um tapa no rosto do seu pai. Foi isso que Adão fez com Deus. Foi isso que Adão fez com Deus. Sentado no colo bondoso do pai, Adão esbofeteia a cara de Deus ao pecar contra ele. É isso que nós fazemos quando nós pecamos, irmãos. É isso que nós fazemos. Você acha que é só Adão e Eva que foram ingratos?
que se rebelaram, que desprezaram a Deus, nós também. Nós também, em alguns momentos da nossa vida, nós fazemos isso. Ignoramos o mandamento de Deus e o desobedecemos na cara dele. Na cara dele. João Calvino, ele dizia em muitos de seus escritos, ele diz que a nossa vida, ela é corandel. Ela é vivida diante de Deus. Saiba, queridos, que todo o nosso pecado, ele é realizado na cara de Deus. Na cara dele. Todos os nossos pecados estão diante dele. Você pode estar num buraco. Você pode estar plenamente escondido dos olhos de todos os homens. Hoje nós estávamos vindo no carro conversando e a Shirley falou assim, porque não há crime perfeito? Para os homens há. Há crimes que ainda não foram desvendados. Para Deus, realmente, não há crime perfeito, porque Ele conhece todos eles. Porque todo crime é realizado na cara dele. E Ele sabe o que está acontecendo. Agora, se Gênesis capítulo 3, versículo 6, traz informações sobre a tragédia do pecado, o versículo 7 mostra o resultado da tragédia. Diz o verso 7, que abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Imediatamente, após pecarem pela primeira vez, Adão tornou-se culpado e como resultado sentiu vergonha, tanto ele quanto a sua esposa. Agora eu queria que vocês percebessem um negócio aqui, interessante de perceber. O que Satanás disse para Adão, para Eva, aliás, que aconteceria se eles comessem do fruto? Primeira coisa, olhe lá, versículo 5, olhe lá, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Ué, aí quando eles comem, o que acontece? Seus olhos são abertos. Será que Satanás não mentiu, não? Mas ele é o pai da mentira? Ele contou a verdade aqui. Realmente os olhos deles foram abertos. Seus olhos se abrirão, e não é que abriu. Abriram os olhos de Adão e de Eva. Satanás então não mentiu. E agora é hora, meus irmãos, de vocês saírem por aquela porta e guardarem. Se vocês não guardarem nada do que eu falei aqui hoje, guardem isso. Uma meia verdade é tão mentira quanto uma mentira completa. Uma meia verdade é tão mentira quanto uma mentira completa. Na missão de enganar, a meia verdade é pior para enganar. A meia verdade ainda é pior para enganar. Uma coisa é você dizer, Jesus é o Filho de Deus, sendo Ele o próprio Deus. Outra coisa, parecida, mas totalmente perniciosa, é dizer, Jesus é o Filho de Deus, mas é inferior a Deus. Isso é que os testemunhos de Jeová ensinam. Os testemunhos de Jeová não negam que Jesus é Filho de Deus, como nós também não negamos. Mas eles acreditam que como Filho Ele é inferior. Nós não. Jesus é o Filho de Deus. É o próprio Deus encarnado. Vocês estão percebendo? A meia-verdade deles conduz a uma heresia terrível. Terrível. Satanás disse que os olhos de Adão e Eva seriam abertos, só que ele continua. E como Deus, eles seriam conhecedores do bem e do mal. E de fato, queridos, os olhos de Adão e Eva foram abertos. Mas não para se verem como Deus, mas sim para descobrirem que ao invés de terem ascendido ao trono de Deus, eles caíram da justiça que eles estavam.
Os olhos de Deus os olhos deles foram abertos não para se verem como Deus, mas para se verem agora em vergonha e em culpa diante de Deus. Na verdade, Adão e Eva tornaram-se semelhantes a Satanás na sua culpa e no seu pecado. Eles não se tornaram iguais a Deus, mas eles caíram da sua condição original. Eles perderam a santa inocência que eles possuíam. E agora, aquele mal que eles conheciam apenas teoricamente, agora eles conhecem na sua natureza. O conhecimento do bem e do mal para Adão e Eva se tornou juízo, se tornou algo horrível. Eles agora conhecem o mal em sua natureza. E porque eles pecaram, agora o mal os domina. O mal os domina. Satanás revelou que os seus olhos seriam abertos, mas Satanás escondeu todas essas consequências. Satanás não disse que eles teriam vergonha. Satanás não disse que eles veriam que eles estavam nus. Satanás não disse nada disso. De fato, os olhos foram abertos, mas para verem a sua própria vergonha e não para se verem como Deus. Isso nunca ia acontecer. O fato deles cozerem folhas de figueira para si foi para cobrir a própria vergonha. Agora a natureza daquele casal está corrompida pelo pecado. A nudez que não era problema, agora é. Agora é. Porque eles agora são tomados pela natureza pecaminosa. Por terem ouvido a serpente a ponto de duvidar e descrer da palavra de Deus, eles perderam a capacidade de pensar corretamente sobre si mesmos, sobre salvação e sobre Deus. E ao invés deles se voltarem para Deus, pedindo perdão e se arrependendo do que fizeram, eles fugiram. Eles fugiram. E queridos, esse evento histórico do pecado de Adão e Eva faz com que toda a sua descendência agora venha ao mundo carregando a mancha da culpa do seu pai e venha ao mundo escravo da natureza corrupta. Todo ser humano, queridos, nasce pecador como consequência dessa desobediência. E a pessoa que não está consciente disso, ela não tem ideia do perigo em que ela se encontra. A pessoa que não tem ideia disso, a pessoa que não tem ideia que ela vem ao mundo pecadora, ela não pode ser salva. Porque na cabeça dela, ela não precisa de salvação. Vai perguntar a um budista sobre salvação. Vai conversar com um espírita sobre salvação. Isso é loucura para eles. Isso é loucura, porque para eles o homem não é pecador. Para eles não há nada disso. Eles não precisam de um salvador. Jesus é apenas um grande mestre. Um grande ensinador. Ele não é o salvador. Portanto, uma pessoa que não tem consciência do seu próprio pecado, ela não pode ser salva. Ela não sabe que está em perigo. Certo dia, um homem havia se vestido bem, para ir a uma festa. E então, quando ele estava caminhando, passou um carro, né? Passou um carro, deve ser na cidade de Lafayette, né? Que vai ter estrada com buraco assim. Congonhas é um luxo, né? Congonhas é um luxo, mas Lafayette é uma coisa horrível. Passa perto dele, pá! O pneu bate na poça d'água, espirra lama na roupa desse homem. Só que ele olha assim e tal, tá meio escuro, ele olha, não dá para ir. Quando ele passa debaixo do poste, a luz ilumina sua roupa e ele vê. Rapaz, meu Deus, eu não sabia que eu tinha me sujado tanto. Eu tenho que voltar para casa para trocar essa roupa. A luz do poste revelou o verdadeiro estado da sua roupa. Talvez você está pensando hoje que você está limpo diante de Deus. Talvez você esteja como aquele homem, quando o carro passou e espirrou lama, e ele achou que dava. Não estou tão sujo assim. Tem gente que é assim diante de Deus. Não estou tão sujo. Eu nunca matei, nunca roubei,
Sou fiel à minha esposa, sou fiel aos meus filhos. Trabalho honestamente, nunca levei nada do serviço para casa, como tem alguns lá que esconde as coisas lá na bolsa. Nunca levei, eu sou um homem honesto. Eu não me coaduno com essas coisas. Nunca fiz mal a ninguém seriamente. Meus irmãos, uma pessoa que pensa assim sobre si mesmo, ela está perdida. Ela está perdida. Há muita gente assim. Infelizmente. Há muita gente assim. Essas pessoas estão perdidas. Enquanto alguém pensar assim sobre si mesma, ela está perdida. Com essa visão própria sobre si mesmo, essa pessoa não precisa de salvação. Ela não precisa de Cristo como Salvador. Cristo é apenas para resolver problemas da vida. Ah, Senhor, me ajuda, meu carro furou o pneu. Ah, Senhor, me ajuda a arrumar um emprego. Ah, Senhor, me ajuda. É para isso. É para consertar probleminhas da vida, não para salvar. Cristo não é o Salvador para essa pessoa. Na verdade, aquele que pensa assim sobre si mesmo nunca teve um encontro com Cristo. Que, meus irmãos, quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo, quanto mais você se aproximar dele, mais você verá o seu pecado. E mais você dirá, como eu preciso de um Salvador. Como eu preciso de um Salvador. Jesus é o poste de luz que revela a nossa sujeira e mostra que nós precisamos desesperadamente de vestes mais limpas, porque as nossas não estão. As nossas não estão. As suas vestes naturais são vestes de Adão. São vestes de Adão. São vestes de rebelião. São vestes de ingratidão. As vestes que vocês usam naturalmente falando. Somente em Cristo, queridos, nós podemos trocar essas vestes. Somente Cristo pode tirar essa veste imunda e nos dar uma veste limpa. E colocar em nós um coração predisposto a Deus. Só Cristo por meio do teu santo e bendito Espírito. Só. Fora isso, o homem está perdido. E todas as suas obras irão com ele para o abismo, para o inferno. Nenhuma delas resolverá o problema da salvação da sua vida. Chegar a essa consciência, irmãos, chegar à consciência que nós somos pecadores é uma das coisas mais importantes que deve acontecer conosco quando lemos as Escrituras. É somente ao percebermos que nós não temos roupas com as quais cobrir o nosso pecado, é que nós iremos suplicar a Cristo por perdão e por salvação. Não adianta você coser folhas de figueira para cobrir o seu pecado. Nem tente. Nem tente. Você tem que ir no Cordeiro. Você tem que ir ao Cordeiro. Ele tem roupas certas para você. Ele tem roupas certas. Jesus pode limpar as nossas vestes imundas com o sangue que ele derramou para pagar a penalidade dos nossos pecados. E Jesus se oferece, queridos, para nos vestir com a sua justiça, para que nós, mesmo pecadores, possamos estar agora justificados diante de Deus, sem hipocrisia, sem culpa e sem vergonha. Sem nenhuma vergonha diante de Deus. Jesus nos justifica pelos seus méritos. Quando nos aproximamos de Deus, em nome de Jesus Cristo, confessando os nossos pecados, a palavra de Deus declara que naquele momento, não é amanhã nem depois, naquele momento que você pede perdão a Deus, que você vai ao Senhor, que você se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Ele, naquele momento você é lavado, naquele momento você é santificado e naquele momento você é justificado. Deus não vai deixar isso para amanhã. É naquele momento, é naquela hora. O pecado dos nossos pais, meus irmãos, o pecado de Adão e Eva foi terrível. Foi terrível. Suas consequências foram desastrosas. O juízo de Deus sobre eles e sobre nós foi pesado. Mas Deus, soberanamente, Ele trouxe salvação. O primeiro Adão, por meio da sua desobediência, trouxe morte para o mundo. O segundo Adão, Jesus Cristo,
enviado por Deus Pai, por meio de sua vida perfeita, vivida em nosso lugar, trouxe vida abundante para o mundo. E eu quero que você entenda isso. Eu não sei se você já chegou a essa conclusão, mas Jesus, ele não apenas morreu por você, ele viveu por você. A vida que você não poderia viver, ele viveu por você. E a morte que você receberia, ele morreu por você. É por isso que Paulo pode chegar e dizer, olha, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Não há. É por isso que na cruz ele diz, tetelestai, está consumado. Ele viveu a vida perfeita. E naquela hora ele estava sofrendo a condenação. Ele viveu a vida perfeita em nosso lugar e agora recebe o juízo de Deus também em nosso lugar. Tudo é de Cristo, meus irmãos. A nossa salvação completa foi realizada por Cristo. A descendência do primeiro Adão, os filhos de Adão e Eva, nós herdamos a corrupção da natureza. E agora, como pecadores, nós merecemos o juízo de Deus. Contudo, o segundo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo, providenciou solução para esse problema, recebendo o juízo de Deus por nossos pecados de forma substitutiva em nosso lugar, na cruz do Calvário. Em Adão, o ser humano está afastado de Deus. E isso não significa, e esse é um erro. As pessoas acham que estar afastado de Deus é como se Deus não derramasse bênção nenhuma sobre a pessoa. Não, não é isso. Não é isso. Deus derrama bênçãos na vida de incrédulos. Jesus falou sobre isso, de Deus fazer com que o sol nasça, com que a chuva caia, com que os alimentos venham à mesa de pessoas que nunca o agradeceram. Que nunca o agradeceram. Portanto, Deus, ele abençoa incrédulos. Deus é bom com os incrédulos. Só que, se você não se arrepender dos seus pecados e não depositar a sua fé em Jesus Cristo, você será listado entre esses incrédulos. Você pode até receber bênçãos de Deus aqui na terra. Mas é o máximo que Deus vai te abençoar, é aqui. Quando você morrer, você não vai estar com Ele. Quando você morrer, você será condenado. O pecado de Adão e suas consequências só pode ser solucionado, meus irmãos, pelo Evangelho. É apenas no Evangelho que o pecado de Adão e suas consequências obtêm solução. Então, se você quer desfrutar de uma verdadeira comunhão com Deus, aqui e após a sua vida, após o fim da sua vida, arrepende-se dos seus pecados e deposite sua fé em Cristo e em sua obra em nosso lugar. É a única maneira, meus irmãos. É a única maneira. Em Cristo, tudo que Adão realizou, todas as consequências daquele pecado são revertidas. Mas é só nele. É só nele. Era isso que eu tinha para os irmãos essa noite. Eu queria terminar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia e graça revelada na tua palavra, ó Deus. Nós sabemos que grande foi a rebeldia, meu Pai, daquele primeiro casal, ao desobedecerem o Senhor, ó Deus, tendo recebido tudo, tendo sido tão agraciados por Ti, recebendo tudo de forma perfeita e plena do Senhor. E ainda assim eles desobedeceram. Senhor, nós também, hoje, recebemos tantas coisas boas do Senhor, meu Pai. Somos agraciados por tantas coisas. E pecamos também, Senhor. E pecamos. Pedimos ao Pai que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor perdoe nossos pecados. E que a cada dia que passar, ó Deus, nós possamos reconhecer Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, e buscá-lo, ó Deus, com todas as nossas forças,
abraçando, ó Deus, o único meio de salvação que existe. Não nos deixe, ó Deus, desviar desse caminho, não nos deixe desviar dessa fé verdadeira, mas ajuda-nos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito a ficarmos firmes nessa fé, ficarmos firmes no que diz a Tua palavra, para que não venhamos a cair, ó Deus. Ajuda-nos, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.